Glória a Deus. As criancinhas aí até 9 anos, para a salinha. Amém. Mateus capítulo 14, versículo 13 até o 21. Eu trouxe uma palavra para nós esta noite. Se por acaso nós não conseguirmos trazer ela toda esta noite, a gente dá uma continuidade na próxima quarta, tá? A gente vê com o pastor Ricardo e a gente olha na próxima quarta, se por acaso terminar, tá, filho? Eu quero que você entenda um pouco dessa palavra aí, Mateus capítulo 14, versículo 13 e 21. Amém? Amém? Está aqui no telão, né? Mateus 14, 21. Eu vou ler por ali, se não ficar melhor, para a gente entender melhor. Amém? Diz assim: quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou de barco, em particular, a um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiam a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu a grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos seus povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir, deem vocês algo para comer. E lhe disseram: não temos aqui exceto 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se sentasse e na grama, tomando 5 pães e os 2 peixes, e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos discípulos, e estes a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que lhes sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém, querido? Amém. Amém? A gente lê o texto assim, até parece que foi fácil demais, né? Mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E normalmente, a maioria sempre mulher, não é verdade? Sempre a maioria as mulheres. Ou seja, nós tínhamos ali a média de uns 10.000 pessoas para lá, né? Ou mais, sem contar as crianças. O tema da nossa palavra é o princípio da dependência de Deus. O princípio da dependência de Deus. Você depende de Deus? Amém. Glória a Deus. Como é que está a sua dependência? A que nível está? De 0 a 10? Está 1? Está 5? Está 9,9? Ou está 10,1? Já passou dos 10? Como é que está o nível da sua dependência de Deus? Porque para você acordar ou para eu acordar amanhã, nós precisamos de quem? De quem? De Deus. Para você dirigir o seu carro até a sua casa, após você sair daqui, você precisa de Deus. Talvez você pode até confiar na sua habilidade de motorista, mas você precisa da dependência de Deus. Porque rapidamente pode vir alguém desnorteado e te pegar de frente e levar você e sua família. E se não for a nossa dependência para com Deus, para nos livrar de todos os problemas que nos cercam, a gente já teria ido embora há muito tempo. É verdade? É verdade ou não é?
Agora, o que é depender de Deus, biblicamente falando? Ele fala assim, eu dependo, né? Eu dependo de Deus. Mas o que é, biblicamente falando, de depender de Deus? Porque se você pega uma criança, assim quando um casal, né, um homem e uma mulher casa e começa, né, a ter a relação, depois gera um filho. Se o médico entregar o filho à mãe e a mãe colocar o filho sobre o berço ou sobre a cama e deixar lá por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Vai morrer. Imagine que a nossa dependência com Deus é justamente isso. Como se fosse uma criança, um bebê, e que se os nossos pais nos abandonassem no berço, na cama, não levaríamos 1 semana e a gente morreria. A nossa dependência com Deus é justamente isso. Se Deus afastar da gente por 1 segundo, a gente acaba. E por isso que a gente, querido, eu vou tirar essa jaqueta aqui, porque ele está um pouco calor. É que eu sou bem calor. É por isso que no nosso dia a dia nós devemos reconhecer que nós não dependemos só do nosso trabalho, não dependemos só da nossa esposa ou do nosso esposo, não dependemos só da nossa casa ou do nosso trabalho, não dependemos só da nossa comida que nós comemos, ou não dependemos só do ar que nós respiramos. Nós dependemos totalmente de Deus. A nossa dependência é 100% de Deus. Amém? Amém? Depender de Deus significa confiar na sua provisão. Confiar na sua provisão é o que vai vir lá na frente. É você ter certeza que lá na frente Deus vai agir dentro daquilo que você precisa. Não é verdade? É verdade ou não é? Dentro da sua provisão. Orientação e poder. Reconhecendo a própria limitação humana. Reconhecendo a sua limitação, sem Deus, sem a providência de Deus, você não estaria aqui hoje à noite. Você teve o seu corre-corre, você levantou cedo, você pegou seu carro, você pegou seu ônibus, seu Uber, você acordou, olhou sua agenda, programou seu dia, as irmãos aqui do louvor, agendou para estar aqui no horário certo, para não atrasar, imaginou o ônibus, o trânsito, não muito cheio, para você chegar com o horário certo, ainda dá um tempinho de você, afinar o instrumento, ligar, mas se você não estiver dentro da provisão de Deus, nada disso acontece. Para ministrar hoje, eu falei assim, você é da garrafa fixa hoje, 15 para 7, para 6. Você é da garrafa fixa, 15 para 6, para eu não chegar atrasado na igreja, ter um tempo suficiente. Chegar em casa e fazer a barba, tomar um banho, passar a roupa, daí esse para cá, porque o trânsito aqui é muito complicado. E quando eu estava lá o pastor Elvis veio para mim, pastor, mas lá que você está na garrafa, eu vou passar aí, vou pegar em pé, vou passar no seu recurso lá na empresa. Ele, ok, pode passar. Aí ele passou, e aí ficou, e eu vou que chegar às 5 horas, e chegou um pouco mais de 5 horas, quase 5h40, e ficou conversando, e eu olhando para a loja, conversando, deu 6 horas, Marcelo, foi Marcelo, que fecha, deu a chave na Natan, deu 6 horas, eu estava lá, meu Deus do céu. E o pastor Elvis gritando assim, não, porque eu vou pregar. Ele, não, pastor, pode estar liberado, ele pode ir tudo, liberei. Ele liberou. E aí quando eu saí, eu cheguei no trânsito, na BR, o trânsito garrado. Aí sabe o que aconteceu na minha cabeça? A dor de cabeça veio na hora. E meu Deus, eu vou atrasar. 6h30 ali no trânsito. 6h35 ali bem antes do viaduto São Francisco. Querido, a gente pode programar tudo dentro da nossa mente, corretamente como a gente pensa, mas se não for a provisão de Deus, nada acontece.
E o discípulo estava na dependência de Cristo. Porque eles tinham saído com Jesus, tinha saído de barco e parou num lugar, e talvez, quem sabe, era pela manhã, e Jesus começou a ensinar o povo, e Jesus viu a decadência, a necessidade do povo, e Jesus não tinha pressa do que ele fazia. Se Jesus viesse dirigir um culto que hoje a gente estava quebrado, a gente estava fora da realidade. Porque o culto de Jesus ia durar talvez um dia, quem sabe 2 dias, e muitos iriam desistir porque iriam preocupar no trabalho, iriam preocupar no pão, no café, no almoço, no outro dia. E Jesus, quando ele começava a reunir com as multidões, ele ficava horas e horas conversando e manifestando a sua glória. E os discípulos permaneciam naquele lugar horas e horas. E eles perceberam que a multidão estava sedenta agora, não só pela palavra, não só pelo alimento de Cristo, não só pela cura, pelos milagres, mas estava sedenta pela alimentação. Eles precisavam de alimento físico, precisavam de comer alguma coisa, precisavam de beber alguma coisa. Olha o pepino que Jesus coloca nos muitos discípulos. Olha o que é depender, está na dependência de Jesus. Porque os discípulos começam a questionar, porque eram seres humanos, e eles tinham preocupação disso. Tinha crianças, tinha mulheres grávidas, mulheres com bebê, jovens, idosas. Eles começaram a preocupar. Gente, tem muita gente no nosso meio, tem todo tipo de classe no nosso meio, pessoas novas, pessoas de média idade, pessoas idosas, e está chegando a hora, e Jesus fala, e Jesus prega, e Jesus anuncia, e faz milagre. Já tem 2 horas aqui, já tem 3 horas, já tem 7 horas, já tem 8 horas nós estamos aqui, e nada aconteceu de milagre com relação à alimentação, e o povo está sedento com comida. E o que nós vamos fazer no meio desse deserto? Por que tem um deserto aqui, a não ser sol? Mas eles estavam na dependência de Jesus. Você já pegou um problema na sua vida e fala assim: Senhor, eu não tenho condições de resolver, só você pode resolver para mim. Na dependência de Jesus. E aí os discípulos falaram que Jesus, eu acredito que eles conversaram entre si, fizeram uma reunião, vamos pensar o que nós podemos fazer, onde é o local mais perto para a gente comprar o alimento, onde é a casa mais próxima para a gente falar. Mas tem muita gente, tem mais de 5 mil homens, tem mais de 5 mil mulheres, tem crianças. O que nós vamos fazer? Não tem uma padaria próxima para a gente produzir pão o suficiente, não tem uma peixaria, não tem uma peixaria próxima para tanto peixe, para achar esses peixes dessa multidão. O que nós podemos fazer? Nós estamos na dependência de quem? Do Mestre. Estamos na dependência do Mestre. Então nós vamos recolher quem? Jesus. Deus encarrega os seus discípulos a responsabilidade de alimentar a multidão. Você viu o texto que falou, querido? Deus, Jesus, agora põe a responsabilidade do discípulo de alimentar a multidão. Porque os discípulos vão até aqui e falam assim: Mestre, já é tarde demais, o povo está sedento e precisa de alimentar. A gente fala com ele, fala com eles. Vai lá, dá a eles de comer, providencie alimentos para ele, providencie algo para eles. Ele fala: Mestre, como? Como nós devemos providenciar alimento para eles? De que forma? Olha, alguém aqui tem 5 pães e 2 peixes. Não daria nem para os 12 discípulos os 5 pães. Porque só o Wesley da padaria com os pães lá na Grafix. Viu, Wesley? Só 2? Se o Wesley fosse discípulo, teria 24 pães. É verdade? João Pedro Cruz.
Melhor não comentar. Melhor não comentar, né? E aí você fica analisando, querido, condições, né? E Jesus fala assim, ó, no versículo 3 assim, a responsabilidade de cuidar dos necessitados. Ele fala assim, não é mistério que vão dar-lhe a voz de comer. Não é mistério que vocês deixem dessa forma. Não é mistério que vocês deixem desse jeito. Dai vocês a ele o de comer. Querido, olha a dependência, olha, Senhor Jesus, eles não precisam ir. Deem vocês algo para comer. Olha a responsabilidade que Jesus colocou na minha vida e na sua vida para com aquele que não tem Jesus e precisa do alimento eterno, do alimento vivo, do pão vivo, da água viva. Olha a responsabilidade que Ele colocou. Eles não têm lá fora, não tem o que comer. Eles estão sem alimento. Eles estão sem água. Vai lá, Jobson. Vai lá, Clarinha. Vai lá, Venância. Vai lá, Chimeno. Dá a eles o que comer. Você tem a dar. O que tem a dar a eles o que comer? Você tem? Tem. A palavra. Aí os discípulos, quem sabe eles pensaram assim, Jesus está pirando, Jesus está esgotado, porque ele passou o dia todo no deserto, pregando, fazendo milagres, fazendo cura, curando cegos, curando doentes. A mente dele está cauterizada, já tenso, e ele fala assim, vai lá dar ele de comer, como se estivesse no supermercado, né? Um supermercado gigantesco, para chegar lá, pega o alimento e dá. Não, Jesus está pirando. Mas Jesus queria mostrar para eles a dependência deles. Era o mestre. Querido, eu e você dependemos de Jesus. Amém. A obra depende de Jesus. Eu estava conversando com o nosso irmão Hélio, irmã Beth. Os irmãos conhecem o Hélio, irmã Beth? Há alguns anos atrás, você vê como é que é a dependência de Deus. A igreja, ela depende, ela é totalmente dependente de Jesus. A gente pensa que o que sustenta aqui é o meu dízimo, é o seu dízimo, é a sua oferta. A gente pensa que o que sustenta aqui é a oração, é os irmãos que tocam, é a gente que prega, né? É os irmãos que vêm. O que sustenta algo aqui é o Senhor Jesus. Se tirar Jesus daqui, se tirar o Espírito Santo daqui, tudo acaba, meu irmão. Tudo acaba. Nada tem valor. Nada tem valor. Esse cabelo não tem valor. O ar-condicionado que nós colocamos não tem valor. As caixas que nós colocamos não tem valor. Tirar Jesus daqui, aqui vira um local simplesmente aberto, onde alguém pode entrar e sair, não tem nada demais. Porque Jesus é a fonte. Isso aqui está aberto, isso aqui foi construído, não porque você se esforçou, porque eu me esforcei. Isso aqui está construído porque Jesus é a pedra angular, é a pessoa principal. Se tirar ele daqui, tudo acaba. Olha, meu irmão, a sua casa, se tirar Jesus, acaba. A sua família, se tirar Jesus, acaba. Aí, meu irmão, vamos estar um mês e meio, mais ou menos, estava visitando ele, fazendo a visita dele, estava meio feio. Esse poder falou comigo, você uma vez, falou assim, pastor Mesaque, ele falou assim, pastor Mesaque, eu sou muito grato a Deus pela Igreja Batista Nova, sou muito grato a Deus pela minha vida, sou grato a Deus por Jesus, eu sou muito grato a Deus, porque se Jesus me levar hoje, né, o que Jesus tinha realizado na minha vida, já realizou, porque eu era um homem mau, eu tinha um coração ruim, eu era uma pessoa má, uma pessoa perversa, eu era quieto no lugar, mas eu tinha um coração fechado, eu não gostava de crente, eu odiava crente, eu tinha um pavor de crente. Olha, você tem que ver como nós dependemos de Deus. E ele falou que, muitos anos atrás, aqui no Venda Nova, ele falou que lá, quando ele morava ali, nas ruas, quase desertas, tinha uma congregação pequenininha, uma congregação pequena, uma igrejinha pequena, e a irmã Beth começou a ir nessa igreja. Ela ia na igreja, ela aceitou Jesus lá e ia na igreja. E chegava na igreja, né, no culto à noite, não tinha a luz, apagaram a luz. E com isso, a luz era cortada pelo serviço, porque o pastor não tinha dinheiro para apagar a luz. E ficava todo mundo, né, na escuridão. Hoje é muito fácil, né, gente?
E ficava todo mundo escutão naquela igreja, né? Ia chegar lá, e quando chegava em casa, e ele perguntava, e ainda foi o culto foi hoje na escuridão, mas por que faltou energia lá? Por que faltou energia aqui? Não, porque não teve dinheiro para pagar a luz, né? E a energia, e ele cortou a energia, e o pastor está sem dinheiro para pagar essa energia. E ele ficou assim, né? E ele com aquele ódio de crente, tinha pavor de crente. E ele falou assim, no outro mês, pagou a luz direitinho, aí mais para frente tornou a cortar a luz novamente. Os irmãos simples, uma igreja simplesinha, aí ele falou, tornou a cortar a luz de novo, meu bem. Né? E aí eles estão no culto no escuro, vamos levar a vela, essas coisas que vão inalar. Ele falou assim, fala com o pastor, eu não sou chegar em Cristo não. Mas fala com o pastor, ele manda essa conta de luz para mim, que eu vou pagar esse mês para eles. Olha a dependência de Deus. Quando a igreja depende do Senhor, querido, não adianta a gente achar que a gente é o super-herói, que a gente é o super-homem, né? Que a nossa conta no banco é o suficiente. Quando Deus sustenta a igreja, Ele levanta o ímpio, levanta o incrédulo, levanta a pedra, levanta o homem lá fora para sustentar e mostrar que ele tem poder sobre as coisas, que não dependemos dele. E aí você traz lá a conta de luz que eu vou pagar esse mês. E eu vou lá então, o pastor vai trazer, mandar a conta, eu vou pagar esse mês. Mas só esse mês. Só esse mês que eu não quero, né? Eu não quero envolver muito com o crente. E aí trouxe a conta, ele pagou. Quando foi no outro mês, ele, e aí? Fala com o pastor, trazer a conta esse mês novamente, eu vou pagar esse mês. Mas fala para ele que é só esse mês que eu vou pagar. Não traz mais não, só esse mês. E aí, pagou o segundo mês. Ele falou para mim, pastor, mas eu paguei. O segundo mês, eu ia trabalhar e Deus falava comigo. Você vai pagar o terceiro mês. E ele, coração fechado. Aí chegou o terceiro mês, pagar aí, e aí, Beth? Ô, Beth, pede o pastor para trazer o terceiro mês, porque eu pagava o terceiro mês. E ele pagou o terceiro mês. Sabe quantos meses ele pagou, irmão? 4 anos pagando a conta. 4 anos pagando a conta. E sabe o que aconteceu? Converteu aos pés de Jesus. Depender de Deus, irmãos, não é o dinheiro que você tem lá na sua conta. Depender de Deus não é o carro novo que você tem na sua conta. Depender de Deus não é a boa casa que você tem. Depender de Deus não é o bom apartamento que Deus te deu. Não é isso. São as mínimas coisas, os mínimos detalhes. Jesus quer mostrar para os discípulos que os 5 pães, os 2 peixinhos, era mais do que o suficiente para sustentar aquela geração que estava ali. E a prova da dependência de Deus era tamanha que os discípulos eram 12. Quantos cestos sobraram? 12. Quantos? 12. Quantos cestos? 12. No final da festa, a senhora, cada um pega um cesto, leva a sua casa, né, e sustenta a sua família. A dependência de Deus é algo importante. Amém. Amém? Amém? Quanto você está dependendo de Deus? Quanto você está dependendo? De 0 a 10, o que você depende? Você já está se achando autossuficiente? Você já está se achando já potente o suficiente para não depender de Deus? Querido, o ar que você respira, o pão que você come na sua casa, é Deus que sustenta com o seu braço forte. Amém? Amém? Aí a gente fala assim, não é mistério que vão que vão dar em você de comer. Aí ele fala assim, Jesus, nós temos aqui simplesmente 5 pães e 2 peixes. Querido, Jesus não olha a quantidade, Jesus olha a qualidade e a fé. Não importa o quanto você abençoe, não importa o quanto você doe, não importa como seu coração está aberto para dar, mas seja aquilo que você dá. Seja simples naquilo que você dá. Olha, sábado, a gente estava, eu e o Marcelo, a gente estava descansando um pouco, né? E até no clube, a gente estava pensando, a gente vê a dependência de Deus, porque isso aqui, querido, se a gente for olhar essa casa aqui, seja sincero, irmãos. Tira o seu dízimo e a sua oferta. O que nós investimos aqui?
tirando os nossos dízimos e as nossas ofertas. O que nós investimos? O que? O pastor Eliseu falou aqui no domingo que o Ramon, ela e vários outros irmãos, eu lembro do Ramon, pegava latinha, para construir o quê? Céu. E a gente, era de prática da gente, quando a gente tomasse um refrigerante com latinha, a gente pisava nele, botava no carro para entregar quem? O Ramon. Está aqui, Ramon, a latinha. E a pastora deu o exemplo que ela pegou a latinha de cerveja, derramou no carro, o carro ficou fedendo de cerveja, ficou preocupado, e chega na igreja e vão puxar que ela está bebendo cerveja. Mas as latinhas ela pegava. Agora, eu te falo para você, o que nós investimos aqui? Isso aqui, sabe o que é fruto disso aqui? Sabe o que é fruto disso aqui? É tudo que você semeou lá atrás. Que você achou que assim, pois nós perdemos tudo, ou nós não temos nada, ou nós não conseguimos nada. Tudo que você semeou lá, a sua dependência de Deus que você tinha lá, a dependência de você crer que você está investindo no reino de Deus, que você está investindo na latinha, pagando o carnezinho lá, Deus agora dá em você, não é troca, Deus te abençoe, retornando tudo aquilo que você plantou. É a dependência de Deus. Aí os irmãos do louvor, os irmãos da mesa de som, estavam preocupados porque nós tivemos telhado aqui, essa parte que estava molhando. Aqui quase não estava. Cobrimos aqui, a água de lá vem para cá. Começou essa parte toda aqui molhando. Eles não têm ciência da coisa. Antes de nós reunirmos aqui, domingo pela manhã, às 8h30, o irmão Jorge pediu que mais cedo, lá em cima, tirar a água lá da laje para ela parar de pingar aqui dentro. No domingo à noite que nós chegamos, tinha um pano aqui no chão, porque estava pingando aqui, e tinha uns lugares pingando lá dentro. Mas o negócio vê a dependência de Deus. E a gente estava lá conversando com Marcelo, você vai procurar o irmão X, e ver quanto nós devemos ele. Vai chamar ele, mandar uma mensagem para ele, que amanhã na escola, depois da escola, nós vamos reunir, eu, você e o pastor Gabriel. O pastor Gabriel veio um dia, estava descansando, e reuniu o senhor Marcelo. Você vai mandar uma mensagem para ele, e ver quanto nós estamos devendo ele, para a gente acertar com ele, para depois que a gente acertar com ele, a gente fazer o telhado. Mas nós vamos fazer o telhado no nome de Jesus. Foi o que falamos? Nós vamos fazer o telhado no nome de Jesus. Mas nós vamos falar para ele, devemos dar satisfação, porque nós devemos ele. Nós devemos ele a laje que foi construída e devemos ele parte do concreto do piso. Ou seja, sabe qual vai botar a laje do concreto do piso? Quase R$46.000. A igreja está coberta. E nós devemos também. E dias pela manhã, nós mandou uma mensagem à tarde, sábado à tarde, e nós devemos ir pela manhã. E nós vamos assim, vamos também chamar pela fé o rapaz que eu conheço lá na Guerra Física, ele vinha aqui fazer o orçamento do telhado, todo aqui de cima, fazer o orçamento do telhado que precisa, porque agora é época de chuva, e não vamos construir lá agora imediatamente, vamos dar uma pausa, vamos descansar um pouco, para a gente juntar dinheiro novamente, depois construir novamente, vamos dar um descanso para nós. A dependência de Deus, querido, é você projetar algo que Deus está na frente, é Ele que é o autor da obra. Ele sustenta. E eu liguei para o rapaz no domingo pela manhã. Era 8h30. Falei, Robson, você está em casa? Estou. Preciso você vir aqui agora. Eu estou lavando o banheiro. Eu falei, se faz sua esposa, você lava ele depois. Você precisa vir aqui agora fazer um orçamento para nós. E eu não vou agora, pastor. Ele veio aqui para o lançamento. Queria no telhado. Foi R$21.000. Ele foi desse telhado. Já está fazendo. Glória a Deus. Já está fazendo todo o telhado. Todas as telhas estão aqui em cima, do lateral. Todas as telhas estão aqui em cima. Todo o material está aqui em cima. Ele já está fazendo todo o telhado, essa parte toda aqui, até sexta-feira termina. Se chover depois de sexta-feira, nada aqui vai molhar. Nada. Mas nós vamos fazer. Aí depois o irmão manda mensagem para mim, Marcelo.
Depois fala assim, você está na igreja? Estou. Eu vou na igreja conversar com você. Aí vem aqui conversar com a gente. Marcelo recebeu a mensagem e ficou atônito. Vai desmaiar, vai chorar. Sabe, se chorar. Depois você pastor, você está na igreja, eu estou aqui. E daqui 5 minutos eu cheguei, ele chegou aqui. Sentou com a Deus, passou mensagem. Esse ano é o meu ano de semear. Porque o ano que vem eu vou colher. E você, tudo que a igreja me deve está abençoado no Jesus. Irmãos, tudo que você plantou, nós estamos colhendo. Nós tivemos sem voz. E nós falamos assim, nós pensamos no telhado, achamos dificuldade de fazer o telhado, e a gente estava pensando no telhado e já projetando o piso. Pensando no piso. Fizemos até o orçamento do piso, mas o meio não dava certo. Até o orçamento, voltar para o salão, tudo aqui. E depois meu irmão falou assim, não, tudo que a igreja me deve, eu estou abençoando em nome de Jesus. Porque esse ano é o ano de semear, e o ano que vem é o ano de colher. O que Jesus queria mostrar, hoje sim, mostrar para nós, tudo que nós plantamos não é em vão. Tudo que você planta não é em vão. Vai passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Você vai pensar que você nunca vai colher, mas vai chegar a hora de você colher. Amém? Os discípulos, Jesus queria mostrar aos discípulos que eles tinham que ter a dependência de quem estava com ele, que era o Mestre. Eu estou aqui. Talvez vocês sozinhos, 5 pães e 2 peixes, não ia fazer nada, absolutamente nada, ou talvez sustentar 10 pessoas, não ia resolver nada. Mas a dependência de vocês em mim, tudo pode acontecer. A sua dependência, querido, em Cristo, na sua família, na salvação de um esposo, na salvação de um filho, na salvação de um avô, na salvação de um tio, na salvação de um irmão. Se você depender de Deus, isso vai acontecer. Amém. Jesus. Vamos parar por aqui para orar. Mas na próxima parte nós vamos continuar. Está fechado assim? Está fechado assim? Escolhe o perdão de Jesus. Obrigado, Jesus. Tem muitas coisas para falar aqui ainda. Nós falamos só que Jesus colocou sobre os discípulos a responsabilidade. Depois vamos falar sobre a necessidade das almas, ou seja, ovelhas, sempre será maior do que os recursos disponíveis. A nossa necessidade, o mundo lá fora, é muito maior do que os nossos recursos. Depois vamos falar também sobre dependemos dos milagres de Deus para a sua obra. Nós dependemos do milagre de Deus para a obra ser realizada. Amém? E o quarto é, nunca faltarão recursos de Deus para a sua obra quando fazemos do jeito de Deus. Amém. Então nunca. Não faça os 3 para a gente entender melhor. Vamos orar ao Senhor? Amém. Vamos orar ao Senhor de Jesus. Você pode fazer uma oração de agradecimento. Amém? Você pode orar só agradecendo. Talvez não agradecer por isso que eu falei, mas agradecer pela sua vida. Pai, nós oramos a Ti. Nós te agradecemos pela Tua bondade. Te agradecemos pelo Teu amor. Te agradecemos pela Tua fidelidade. Deus, como é bom servir um Deus que olha para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com um olhar de cuidado, de zelo. Pai, nós te agradecemos pela Tua bondade, nós te agradecemos pelo nosso dia, que o Senhor nos dá. Cada dia, quando nós acordamos, nós sabemos o que vai acontecer. O Senhor traz coisas, mais coisas, notícias maravilhosas aos nossos olhos, porque está aos nossos ouvidos. Pai, nós te agradecemos pelos Teus filhos estarem aqui nesta noite, de ter, ó Deus, entendimento, ó Pai, que a nossa vida é totalmente dependente do Senhor, que a nossa casa, que o nosso casamento, que o nosso relacionamento na igreja ou fora da igreja depende totalmente do Senhor. Pai, nós te agradecemos que o nosso irmão Hélio entendeu que a luz que ele estava pagando não era algo que ele estava doando, mas era algo que Deus já estava transformando o coração dele. E por isso hoje ele é salvo, redimido, porque ele entendeu a dependência que ele tinha do Senhor. Obrigado que o Senhor tenha abençoado esse irmão, que tem nos abençoado. Obrigado que
temos filhos, ó Deus, que foram dados lá atrás. Quem sabe foram machucados, quem sabe foram feridos, quem sabe foram magoados. E o Senhor está agora abraçando o teu braço forte, abençoando com tuas mãos poderosas. Obrigado, Senhor. Quem sabe os peixes são poucos, quem sabe os pães são poucos, mas a nossa fidelidade é grande para com o Senhor, e a tua fidelidade é maior ainda para conosco. Pai, obrigado. Continue abençoando a tua igreja, continue fortalecendo os teus jovens, continue fortalecendo a minoridade, continue fortalecendo as crianças, continue fortalecendo, ó Deus, todos aqueles que entram e saem desta casa, dando paz, dando alegria, continue fortalecendo os enfermos, curando os enfermos, restabelecendo a saúde. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui firmes e temos observado que o Senhor tem olhado para nós com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, e o Senhor tem nos abençoado, e nós somos gratos pela tua bondade, nós somos gratos pelo teu amor, porque o Senhor sabe cuidar de nós, o Senhor sabe cuidar de nós, e nós somos gratos, no nome de Jesus. Amém, amém, e aplausos no nome de Jesus, irmão. Vai só sentar e